Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os seus trabalhos doutrinários, as nossas reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto, venha conhecer a casa. E o nosso grupo de estudo das obras básicas, que acontece também às quartas-feiras, às 19h, de forma presencial, e aqui nesse formato em que nós estamos estudando nesse momento o livro dos Espíritos, porque o objetivo do grupo é estudar as obras básicas do Espiritismo. Como nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, o Céu e o Inferno durante 4 anos e meio, o Livro dos Espíritos nós iniciamos e durante a pandemia nós terminamos aqui nesse formato. E o grupo decidiu retornar à pergunta número 1 para continuarmos. Então, é o livro que nós estamos estudando no momento. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 6º, que é um capítulo extenso, que tem muitos itens, que trata da vida espírita, o capítulo 6º. E na semana passada nós iniciamos um item novo, que trata das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, as metades eternas, né? É o item, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Chegamos lá até a pergunta número 292. Então, quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar aqui a gente. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 293. Então, vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos e qual foi a resposta que os espíritos deram. Lembrando que a leitura que eu faço com vocês aqui é da tradução de Sandra Kepler, a tradução do Livro dos Espíritos por Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que vocês já estão cansados de me ouvir falar que eu amo Hermínio de Miranda. Então, é a tradução que eu escolhi para a gente estar fazendo a leitura aqui agora, e de casa vocês acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá? Vamos continuar o nosso estudo. Pergunta número 293. Kardec vai perguntar: 2 seres que haviam sido inimigos sobre a Terra conservam ressentimento mútuo no mundo dos espíritos? Nós estamos no item que trata das relações entre os espíritos, tanto as que são simpáticas quanto as que são antipáticas. Kardec quer saber: quem não se dá bem com o outro, trata aquele outro como inimigo enquanto está encarnado, conserva este mesmo ressentimento mútuo, né? 2 pessoas que se consideram inimigas, que não se dão, que se declaram inimigos mortais, quando eles retornam à dimensão espiritual, quando eles se encontram, eles conservam esse ressentimento, esse sentimento
mútuo que nutre um pelo outro? Vamos ver a resposta dos espíritos. Não. Compreendem que sua dissensão era tola e seu motivo era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam certa animosidade até que estejam depurados. Se a causa dessa separação foi motivada apenas por interesses materiais, não pensarão mais no assunto, por pouco que estejam desmaterializados. Se não há antipatia entre eles e o objeto da discussão não mais existir, podem se rever com prazer. Essa pergunta, essa resposta que os espíritos deram, vale a pena a gente mergulhar nelas com bastante atenção. Porque os espíritos vão dizer que não, que essa antipatia, né, que essa aversão, que essa coisa de ser inimigo do outro, enquanto está aqui no plano material encarnado, que isso não se estende, que a gente não conserva quando está na dimensão espiritual. Mas eles explicam quando é que isso ocorre. Não por quê? Porque eles compreendem que essa separação, que o motivo que fazia com que eles fossem inimigos era um motivo tolo, pueril, principalmente se o que motivou esse sentimento, esse afastamento que é mútuo, que os dois nutrem, se foi motivado por interesses materiais. Então, se tornaram inimigos porque disputavam terra, disputavam heranças, disputavam poder. E quando você chega na dimensão espiritual e vê que lá nada disso importa mais, que isso não vai para lá, então perde o motivo que havia para que houvesse aquele desentendimento, aquela aversão mútua, o motivo de terem se tornados inimigos na Terra. Aí sim, a gente diz assim, poxa, a gente brigou por coisas tolas que a gente nem trouxe, a gente brigou tanto e agora ficou tudo lá e a gente está aqui. Então agora, eu não tinha nada contra você, a não ser essa questão. E já que essa questão não existe, eu entendo que foi uma perda de tempo. E aí sim, deixam de ter esse ressentimento mútuo. Mas, se nós ainda estamos presos nas questões materiais, ainda estamos muito voltados para essas questões, os nossos sentimentos ainda precisam ser muito melhorados e trabalhados, ou seja, em espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, espíritos que estão em aprendizado, espíritos que ainda ignoram que isso não tem importância nenhuma na dimensão espiritual, então esse ressentimento vai haver sim. Então ele vai continuar. Para que ele não continue, nós temos que sair dessa ignorância, desse estado de imperfeição, para uma consciência mais ampliada de que o que tornava possível aquela antipatia, aquele desentendimento, é coisa que não tem valor algum para o espírito imortal que somos. Aí sim, deixa de haver esse ressentimento. E aí sim a gente vai dizer, isso aí eram coisas materiais que aqui, mesmo que a gente pudesse trazer, não tem influência nenhuma. Então, já que o único motivo que fazia com que eu tivesse um ressentimento com você era isso, agora não tem mais. A gente pode partir para um outro tipo de relacionamento, para um outro tipo de relação. Por quê? O que é que ele diz? Se não há antipatia entre eles, se não há algo maior que foi fruto de outras experiências, de sentimentos que foram de outras jornadas juntos. Por quê? Se não há isso, é apenas o objeto de discussão, ou a herança, o poder, o dinheiro, isso deixa de existir. Mas se for essa antipatia, aí sim, a gente vai ter que ter todo um trabalho. Então é por isso que a gente deve ficar atento,
para que a gente possa entender a resposta que os espíritos estão nos dando. Para que a gente não leia, né? Porque, afinal de contas, a gente não está aqui lendo o livro dos espíritos. Nós estamos estudando, então nós precisamos nos aprofundar e não dizer, não, então os espíritos disseram que quando chega lá, todo mundo vira amigo de novo, não tem ressentimento. Não, mas ele vai dizer em que situação isso acontece. Quando a gente compreende que o que fazia com que esse ressentimento, que esse desentendimento houvesse, com que eu considerasse aquela pessoa inimiga, isso não existe mais e não tem sentido aqui. Então eu vou passar para um estágio diferenciado. Mas se eu ainda estou preso a isso, ou se tem uma antipatia para além do objeto que era motivo disso, aí sim. E quando isso, a gente chega nesse lugar de entender, né, que o que motivava isso era apenas interesses materiais, algo que não tem importância alguma para o espírito imortal que nós somos, eles dizem, né? A gente, ao contrário, vai gostar de rever a pessoa e vai dizer assim, poxa, até quando estava lá, se não fosse aquela contenda que a gente tinha, nós teríamos sido amigos. Então, vão se rever com prazer. Então, essa é a resposta dos espíritos. Só que Kardec faz um comentário a essa resposta. A gente sabe que no livro dos espíritos, a forma como Kardec sistematizou foi: ele faz a pergunta, depois vem a resposta dos espíritos e depois ele tece comentários em algumas dessas respostas. E nessa resposta tem um comentário de Kardec que ele vai dizer: tal como dois escolares que, ao chegarem à idade da razão, reconhecem a puerilidade das brigas que tiveram em sua infância e param de se querer mal. Então, compara como se fosse aquela rixa, aquele ressentimento que a gente tem da época da escola, porque pegou uma bola, ou porque paquerou aquela pessoa que eu estava interessada, e a gente fica com aquele ressentimento o tempo todo com aquela pessoa. Só que quando a gente chega à idade adulta e a gente vê que não tem nada a ver, que aquilo era uma coisa infantil, pueril, da fase de infância, e que hoje a gente é um adulto e tem a razão, às vezes assim, para de querer e a gente volta a falar com a pessoa, a se cumprimentar, ainda ri disso, né? Lembra quando a gente era da escola, quando nós éramos crianças, que a gente deixou de se falar por isso ou por aquilo, né? E entende a coisa como era da imaturidade ainda. Então, é assim. A gente tem que sair dessa imaturidade do espírito. A gente tem que avançar. A gente tem que ampliar a nossa consciência e diminuindo a nossa ignorância para sair da condição de espírito imperfeito e poder compreender melhor a si mesmo e ao outro. Essa foi a pergunta número 293. E seguindo na pergunta 294, Kardec vai dizer: a lembrança das más ações que dois homens cometeram um ao outro é um obstáculo ao relacionamento? Eu lembro que eu fiz algo que não foi legal com alguém e o outro também cometeu por seu lado comigo. Isso é um obstáculo para a gente se relacionar, para a gente se tornar amigo ou para a gente estar junto? Os espíritos dizem sim, ela os leva a se distanciarem. Claro. Não é assim que acontece quando nós estamos na dimensão material? Nós nos ressentimos porque alguém nos fez mal ou ficamos envergonhados porque causamos algum tipo de prejuízo a alguém. Isso faz com que a gente se afaste, com que a gente não queira estar próximo. Aquele que fez, né, fica ressentido porque foi vítima de um equívoco nosso, de uma atitude equivocada, assim como a gente também às vezes fica com vergonha de ter prejudicado ou de ter agido mal com o outro e a gente se reserva, não quer. Esse tipo de ação que não visa o nosso bem nem o do outro, faz com que os nossos relacionamentos
com que nós afastemos as pessoas e que se torne um obstáculo a um relacionamento daquela pessoa. E em algum momento a gente vai ter que resolver isso, né? Porque Jesus já nos chamava a atenção. Inclusive de que a gente devia fazer logo isso quando a gente está aqui. Não é esperar retornar ao plano espiritual, na dimensão espiritual, para dizer, foi mesmo. Eu vim te pedir perdão, eu vim te pedir desculpa, porque agora que eu estou aqui, eu vejo que eu no dia. Ele disse, não. Se reconcilie enquanto está no caminho. Então, se você fez de forma equivocada, ok, tá tudo certo. Não precisa se sentir culpado, mas seja responsável pelo que você fez. Vá até o outro e peça desculpa, se for o caso, vá reparar, se for possível o mal que você fez o outro. E se não for, peça desculpa, peça perdão, se coloque à disposição do outro, né? Porque isso nos distancia do outro. E sem o outro a gente não cresce, a gente não vai para lugar nenhum sem o outro. Se fosse assim, né, cada um de nós viveria num planetinha, sozinho, para crescermos, para que a nossa evolução aconteça, que o nosso desenvolvimento espiritual, né, os espíritos imortais que somos, nesse aprendizado nós precisamos do outro. Então nós não podemos criar nenhum tipo de obstáculo a esse relacionamento com o outro. Nós temos que, muito pelo contrário, nos relacionar. Ok? Hoje nós vamos ficar por aqui, porque afinal de contas a gente não tem pressa nenhuma, né? Nós somos um grupo de estudo, nós vamos ficar aqui com a reflexão dessa pergunta número 293, se a gente conserva o ressentimento daquele que a gente considera como inimigo quando a gente está aqui encarnado, e como é que se dá isso quando a gente retorna para a dimensão espiritual e reencontra essas pessoas, se isso permanece ou não, né? E se permanece é porque nós ainda estamos nessa ignorância enquanto espírito do que é melhor para nós, do que é que nos afasta do outro. E a pergunta 294, se esse permanecer nesse estado de ignorância, de espírito imperfeito, vai criar obstáculos ao nosso relacionamento com o outro. E como nós precisamos do outro para crescer na nossa caminhada, o outro é importante para que nós possamos dar continuidade ao nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos, que nós possamos ficar durante essa semana com essa reflexão desse item das relações simpáticas e antipáticas. Se possível, a gente fazer um balanço. Se eu retornasse agora à dimensão espiritual, eu levaria mais relações simpáticas ou antipáticas? Ultimamente, como é que têm sido os meus relacionamentos? Eu tenho construído relações simpáticas ou antipáticas? Porque quando chegar na dimensão espiritual, eu vou continuar sendo quem eu sou. Então, que eu possa resolver aqui, pelo menos com quem eu estou aqui agora, porque os que eu já deixei lá, eu vou ter que, né, ao encontrá-los, fazer também esse balanço para verificar o que é que me cabe nessa relação, qual é a minha parte para que eu possa modificar isso. E todas as pessoas que eu encontrar na dimensão espiritual, que eu possa ter prazer em rever. E que as pessoas também tenham prazer a me ver retornar e não estejam lá, estava aqui te esperando para que nós possamos acertar contas. Não, muito pelo contrário, nós possamos ser recebidos por pessoas que dizem: que saudade, que bom que você retornou. Então, como estão sendo as nossas relações, as relações desse personagem? Porque isso vai para o espírito, a individualidade que nós somos. E semana que vem, aí sim, nós damos prosseguimento com a pergunta número 295. Ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos
corações. Lembrando que nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira às 19 horas, tanto aqui como lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.